Seja muito bem-vindo à análise de uma das estratégias mais brilhantes e fascinantes já jogadas na história do xadrez. Nesse vídeo, a gente vai ver uma partida de 1926, em que Alessandro Alekhine nega os princípios básicos do xadrez. Ele vai estar gastando vários tempos com a mesma peça, o que força o desenvolvimento do adversário, o que tradicionalmente não é nada bom. Então, nessa partida, o Alekhine tá de pretas e começa com D4, D5 e ele joga uma defesa semislava aqui com a estrutura de peões das pretas em C6 e em E6, suportando o peão de D5. Ele continua com desenvolvimento super passivo, roque, dama em E7 e E4 das brancas aqui, tentando romper o centro e ganhar, né, alguma vantagem aqui para justificar aqui que tem controle do centro. Então, aqui o Alekhine toma uma decisão importante, que a gente não vai focar muito aqui na parte da abertura, mas que vai levar a todo o jogo complexo aqui, que é D tomar C4, depois de bispo tomar C4, E5 aqui. Assim, ele está desafiando o centro das brancas e depois de torre em D1, ele toma o peão e depois de cavalo toma, cavalo em B6 atacando o bispo F1. E aqui a gente tem o primeiro lance, né, que vai iniciar o paradoxo de Alekhine, como eu gosto de chamar, que é torre em D8. É um lance que tem uma ameaça por trás. Digamos que as brancas joguem A3. Aqui a gente pode sacrificar o bispo em H2. Depois de rei toma H2, torre toma em D4. Depois de torre toma em D4, a gente tem um garfo com dama E5. Depois que o rei volta, a gente ganha uma torre aqui. Recuperamos a nossa torre, na verdade. E estamos com um peão a mais, né? E aqui, entre dois grandes mestres, essa vantagem aqui de um peão a mais já vai dar bastante chance de vitória aqui para o Alekhine, né? Então, o oponente dele defendeu com H3. E aqui ele começa a jogar uma série de lances que vai contra os princípios de abertura, né, de desenvolvimento, que ele gasta mais um tempo com o bispo de D6. Ele joga bispo C7. Vamos dizer de novo que as brancas jogam em A3 aqui. Aqui a ameaça de bispo C7 é tomar em D4 novamente, tá? E depois de torre toma D4, dama em E5, aqui a gente tem ameaça de mate e vai ganhar uma torre, tá? Por isso que depois de bispo C7, que é um lance que gasta, né, um tempo com a mesma peça e possibilita que as brancas desenvolvam uma peça aqui com o bispo E3 que foi jogado, parece que as pretas não têm muita compensação, né, aqui, porque basicamente só estão gastando tempo aqui e estão deixando que as brancas desenvolvam. Mas aqui o Alekhine joga um outro lance que vai contra esses princípios, gasta mais um tempo com a mesma peça, que é torre em E8. Torre em E8 basicamente ameaça tomar o peão de E4, né? Mas é um lance que é bem fácil de se defender, porque depois de bispo D3 aqui, tu simplesmente ativou uma peça das brancas, que não é muito bom aqui para ti, né? Então aqui, depois de bispo D3 que seguiu na partida, Alekhine joga cavalo H5, gastando mais um tempo com uma peça que já estava, né, numa posição agradável ali, atacando o peão de E4. Mas aqui vale citar que uma tentativa com F3, tá? Se a gente fosse buscar uma alternativa aqui para esse lance bispo D3, F3 vai levar aqui cavalo de BD5, atacando o bispo de E3, e depois que ele volta aqui a gente tem o controle da casa de F4, e que é bem confortável aqui e já dá uma grande vantagem aqui para o Alekhine, né? Então o bispo D3 realmente era um lance que precisava ser jogado aqui, né? Então depois de bispo D3, cavalo H5, basicamente a Alekhine está ameaçando entrar na casa de F4 e posicionar um cavalo forte ali, né? E vale citar que se ele trocar esse cavalo por algum dos bispos das brancas, ele vai estar melhor aqui, né? Porque a gente já sabe, né, que o conceito de par de bispos é bem forte aqui, e mais forte ainda no nível de grandes mestres jogando aqui, né? Então, depois de cavalo de CE2, aqui, que foi jogado para defender essa ameaça, Alekhine quer jogar o cavalo de B6 dele para D7. Só que ele não pode fazer isso porque agora ele tem que controlar uma ameaça das brancas, né? Agora, depois de tantas ameaças que ele fez, agora é a hora dele defender, né? Então ele joga G6 aqui para impedir o cavalo F5 ali, que estava em jogo, né? E logo depois de torre em E1, que foi um lance
do adversário para basicamente defender o peão de E4 indiretamente e liberar a casa de D1 para a torre de A, né? Ele joga aqui cavalo em D7, que era o plano dele, né? Cavalo F3 para defender, e aqui ele troca a diagonal do bispo de C7, aqui ele bota o bispo em B6. Vale citar aqui que se as brancas trocarem os bispos, depois de A tomar B6, as pretas estão consideradas bem aqui, né? Porque estão abrindo uma peça que estava mal desenvolvida, né? Nem estava desenvolvida, a torre de A8 aqui vai estar mais ativa, né? Então não é muito conveniente que as brancas troquem aqui, então por isso foi jogado o bispo G5 e depois dama C5 aqui, do Alekhine. Cavalo C3 foi jogado. Vale citar de novo aqui que é a troca das damas. Depois de cavalo toma C5. Tem temas do cavalo indo para G3, o cavalo negro indo para G3 por causa da diagonal cravada do bispo também. E muitos outros temas aqui de pressão em E4. Então, a troca das damas também não é muito conveniente para as brancas, aqui elas querem manter o material no tabuleiro. Então, cavalo C3, que defende o peão de F2 aqui, que estava sendo ameaçado, com a dama, né? Cavalo em E5 aqui, então, depois jogado pela Alekhine, tá? Ele quer basicamente ameaçar o bispo branco, que, de novo, né, se tu quebrar o par de bispos das brancas aqui, tomar um deles e trocar pelo teu cavalo negro aqui, tu tá melhor, né? Já se considerava isso naquela época, em 1920. E aqui as brancas decidem tomar o cavalo e acabar com isso aqui. Trocar os cavalos, acabar com isso também, porque estava ameaçando tomar em F3. Então, depois de dama toma aqui e bispo volta para E3, aqui as pretas acabam mudando de diagonal. Aqui voltam o bispo para C7, que vai forçar um lance das brancas aqui que elas não querem fazer. Aqui as brancas já estão consideradas inferiores, né? Porque depois de G3 aqui, que é o melhor lance, inclusive, leva o bispo tomar H3 e já quebra a estrutura, já perde um peão, né? No mínimo aqui. Mas se as brancas jogarem aqui o que foi jogado na partida, né? Cavalo E2 permite uma sequência, uma combinação aqui do Alekhine super, super extrema aqui, né? Com dama H2 cheque e depois de rei F1, né? A ideia de trazer o cavalo para E2 era bloquear, em caso de dama H1, cavalo G1 aqui, e as pretas não têm ataque, mas aqui a Alekhine acha um lance aqui, e que lance, hein? Porque o bispo de C8, que não tinha feito nenhum lance e estava mal desenvolvido, agora se sacrifica em H3. E tá ameaçando o mate, né? Tem que tomar aqui com o peão de G. E depois o bispo negro de C7 aqui entra em H2 e força o rei para H1. E aqui ele joga mais um lance de ataque aqui, o Alekhine, né? Um jogador super agressivo realmente, né? Cavalo em F4, tá? Ameaça mate com dama G2 ali, então tem que tomar esse cavalo. Depois de bispo toma, o bispo volta aqui. E aqui eu recomendo que tu dê um pause no vídeo para achar o que ele jogou nessa posição aqui para continuar o ataque dele e criar uma teia de mate decisiva aqui, tá? Bem, dama F3, que força, né, o rei tomar H2 e depois de rei tomar H2 aqui temos torre em E5, que ameaça mate, simplesmente com torre na coluna H aqui. Então, o único lance das brancas que foi jogado, né, é dama C5 aqui, sacrificando a dama. E logo depois de tomar essa dama aqui, tu nem toma o bispo de D3 aqui, porque tu busca o bispo mais forte das brancas, que é o bispo que tá em C5, né, o bispo de casas escuras, que faz um controle mais forte das fraquezas das brancas aqui, né. Então, tu joga dama H5 e toma esse outro bispo, né? Sem tomar aquele de D3 que já tava caindo, porque esse aqui é mais forte. E aqui a Alekhine joga um final super técnico aqui, né? De dama contra duas torres aqui. E a partida acaba com B5, cheque, que basicamente as brancas não tem muito o que fazer aqui. Já perdem uma peça e o grande mestre aqui, né, holandês, se eu não me engano, abandona a partida, porque em caso de rei B4 a gente tem dama em D4, que ganha o bispo, e em caso de rei C5, dama em C3 também ganha o bispo do mesmo jeito aqui. Então,
o que a gente pode fazer de conclusão dessa partida? Que esses lances aqui de torre D8, né, bispo C7 e torre E8 aqui, que foram jogados, foram lances, né, que aparentemente estão gastando, né, esses tempos com mesmas peças que já estavam desenvolvidas, mas que acabam fazendo muita pressão, né? Muitas ameaças aqui na posição branca e que mesmo forçando que as brancas desenvolvam peças que estavam inativas, aqui esse desenvolvimento a gente vê aqui, né? No lance aqui no lance 18, né? Que essa formação das brancas aqui de desenvolvimento com o cavalo em E2 e o cavalo em D4 aqui, os dois bispos em E3 e em D3, aqui não é muito agradável aqui e nem um pouco consistente. Aqui tá bem, inclusive, recuado, né? Mesmo a gente tendo, né, o conceito de desenvolvido em mente, essas peças estão bem recuadas aqui e bem, né? A gente poderia dizer inativas aqui, mas também que não estão fazendo muita coisa, que poderiam estar em casas melhores aqui. Então, esse desenvolvimento aqui forçado é bem trancado e bem entupido para a posição branca, que permitiu aqui a Arlequine jogar com precisão aqui, mudando, né, o bispo e a dama dele com táticas aqui nas diagonais de B8 até H2 ou de A7 até G1. E isso permitiu aqui que ele criasse um ataque aqui, uma combinação assim super, super forte, né? Com o bispo e a dama ali, depois um sacrifício e 2 sacrifícios aqui, né? Que foi bem extremo e bem interessante, né? De ver esse paradoxo aqui, né? Então eu espero que tu tenha gostado dessa partida clássica aqui, né? Desse paradoxo de Arlequine aqui. Eu achei bem interessante essa partida. Espero que tu também tenha achado, que tu também tenha gostado, né? Deixa aqui o teu like, né? A tua curtida e o teu comentário aqui, se tu puder escrever aqui o que tu achou. Te agradeço. Valeu, tchau.